Você já se perguntou quem são os anjos, os querubins, os serafins, os nefilins, os gigantes, os demônios, os dragões, os unicórnios, os leviatãs e os berremotes mencionados na Bíblia? O que eles representam? Como eles se parecem? Eles existem de verdade ou são apenas símbolos? Neste vídeo, vamos explorar os 10 misteriosos seres da Bíblia, suas origens, suas características e seus significados. Você vai se surpreender com o que vai descobrir. O Leviatã é mencionado em 6 passagens do Antigo Testamento, principalmente em textos poéticos, figurados ou simbólicos. A palavra Leviatã vem do hebraico Leviatã, que significa animal que enrola, ou monstro marinho. A descrição mais detalhada do Leviatã está no livro de Jó, capítulo 41, onde Deus desafia Jó a capturar ou dominar essa criatura. Vejamos alguns versículos. Você consegue pescar com anzol o Leviatã, ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz, ou atravessar seu queixo com um gancho? Ninguém é bastante corajoso para provocá-lo. Quem, então, seria capaz de resistir diante de mim? Sua pele é feita de escudos sobrepostos, duros como ferro. Seu coração é firme como pedra, duro como a mó de baixo. Quando ele se levanta, os poderosos tremem, ficam apavorados diante de seus golpes. De sua boca saem tochas de fogo, faíscas de fogo saltam. De suas narinas sai fumaça, como de uma panela fervente sobre o fogo. Seu hálito ateia fogo aos carvões. De sua boca saem chamas. Nada na terra se compara a ele, pois foi criado para não ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto. É rei sobre todos os orgulhosos. Jó 41, 1, 2, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 33, 34. Essa descrição impressionante nos faz pensar: que tipo de animal é o Leviatã? Alguns estudiosos sugerem que ele pode ser um crocodilo, uma baleia, um dinossauro ou um dragão. Mas nenhum desses animais se encaixa perfeitamente na descrição de Jó, a menos que se use uma linguagem exagerada ou metafórica. Outros estudiosos defendem que o Leviatã não é um animal real, mas uma representação simbólica das forças do mal e do caos, que lutam contra Deus e sua ordem. Nesse sentido, o Leviatã seria uma figura do diabo, do anticristo ou dos inimigos de Deus e de seu povo. Essa interpretação simbólica é reforçada por outras passagens bíblicas que usam o Leviatã como uma imagem do conflito cósmico entre Deus e o mal. Por exemplo, no Salmo 74, 13 e 14, o salmista lembra como Deus quebrou as cabeças do Leviatã e o deu como alimento aos animais do deserto, como um sinal de seu poder e vitória sobre os opressores de seu povo. Da mesma forma, em Isaías 27:1, o profeta anuncia que no dia do juízo, Deus castigará com sua espada dura e grande o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar, como uma forma de expressar a derrota definitiva do mal e a libertação de seu povo. Portanto, podemos concluir que o Leviatã na Bíblia tem um significado duplo. Por um lado, ele é uma criatura marinha, criada por Deus, que representa a força e a beleza da natureza, mas também a sua ferocidade e indomabilidade. Por outro lado, ele é um símbolo do mal, que desafia a soberania e a autoridade de Deus, mas que será julgado e destruído por ele no final. O Leviatã nos ensina que Deus é o Criador e o Senhor de tudo o que existe, e que nada, nem ninguém, pode resistir ao seu poder e ao seu propósito. A palavra Nefilim vem do hebraico Nefilim, que significa caídos ou aqueles que caem sobre outros. A palavra Nefilim aparece apenas 2 vezes na Bíblia, em Gênesis 6:4 e em Números 13:33.
A primeira vez que ela é mencionada é no contexto do dilúvio, quando a Bíblia diz: ora, naquele tempo havia Nefilim na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes homens de renome na antiguidade. Gênesis 6:4. A segunda vez que ela é mencionada é no contexto da conquista da terra prometida, quando os espias enviados por Moisés relatam: também vimos ali Nefilim. Os filhos de Anak são descendentes de Nefilim. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números 13:33. Esses dois versículos geraram muitas interpretações e especulações sobre a origem e a natureza dos Nefilim. Algumas delas são: os Nefilim eram gigantes, descendentes de uma raça de seres sobrenaturais, chamados filhos de Deus, que se relacionaram com mulheres humanas. Essa interpretação se baseia em alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, que identificam os filhos de Deus como anjos caídos que se rebelaram contra Deus e corromperam a humanidade com sua influência maligna. Essa interpretação também se apoia na tradução grega da palavra Nefilim, como gigás, que significa gigantes. Os Nefilim eram homens poderosos, descendentes de uma linhagem piedosa chamada Filhos de Deus, que se misturaram com mulheres ímpias chamadas Filhas dos Homens. Essa interpretação se baseia na ideia de que os Filhos de Deus eram os descendentes de Sete, o filho de Adão que substituiu Abel, e que os filhas dos homens eram as descendentes de Caim, o irmão assassino. Essa interpretação também se apoia na ideia de que a palavra Nefilim significa caídos, no sentido de corrompidos ou degenerados. Os Nefilim eram homens violentos, descendentes de uma classe dominante chamada Filhos de Deus, que oprimiam as mulheres e os homens comuns, chamados filhas e filhos dos homens. Essa interpretação se baseia na ideia de que os filhos de Deus eram reis, nobres ou guerreiros que abusavam de seu poder e de sua riqueza. Essa interpretação também se apoia na ideia de que a palavra Nefilim significa caídos, no sentido de tiranos ou opressores. Qual dessas interpretações é a mais correta? A Bíblia não nos dá uma resposta definitiva, mas nos dá algumas pistas que podem nos ajudar a entender melhor quem eram os Nefilim. Vejamos algumas delas. A Bíblia não diz que os Nefilim eram o resultado do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Ela diz que os Nefilim já existiam na Terra antes e depois desse relacionamento. Portanto, não há uma relação causal entre os dois fenômenos, mas apenas uma coincidência temporal. A Bíblia não diz que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Ela diz que eles eram seres divinos que pertenciam ao conselho celestial de Deus. Em outras partes da Bíblia, os anjos são chamados de filhos de Deus, mas isso não significa que eles eram os mesmos que se relacionaram com as mulheres humanas. Além disso, a Bíblia afirma que os anjos são seres espirituais, que não se casam nem têm relações sexuais. Mateus 22:30, Marcos 12:25. Portanto, não há como os anjos gerarem filhos com as mulheres humanas. A Bíblia não diz que os Nefilim eram gigantes de estatura. Ela diz que eles eram valentes, homens de renome na antiguidade. A palavra Nefilim não significa gigantes, mas caídos, ou aqueles que caem sobre outros. A tradução grega da palavra Nefilim, como gigás, pode ter sido influenciada pela mitologia grega, que falava de gigantes que eram filhos de deuses e humanos. A única vez que a Bíblia associa os Nefilim com gigantismo é em Números 13:33.
Mas isso pode ter sido uma exageração ou uma mentira dos espias que queriam desanimar o povo de entrar na terra prometida. Portanto, podemos concluir que os Nefilim na Bíblia têm um significado ambíguo e misterioso. Eles podem ter sido pessoas poderosas e violentas que se destacaram na história antiga, mas que também se desviaram dos caminhos de Deus. Eles podem ter sido um símbolo do mal e da corrupção que se espalhou pela humanidade antes do dilúvio. Eles podem ter sido um obstáculo para a conquista da terra prometida pelo povo de Deus. Mas eles não eram seres sobrenaturais, híbridos ou gigantes. Eles eram humanos, criados por Deus, mas que se tornaram caídos por sua rebeldia e pecado. A palavra dragão vem do grego drakon, que significa serpente ou monstro. A palavra dragão aparece em várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, mas nem sempre com o mesmo significado. Em alguns textos, o dragão é usado como uma imagem poética ou figurada para descrever animais poderosos e assustadores, como o crocodilo, a baleia ou o leviatã. Por exemplo, em Ezequiel 29:3, Deus chama o faraó do Egito de grande dragão que jaz no meio dos seus rios. Em Jó 41:1, Deus desafia Jó a dominar o Leviatã, que é descrito como um dragão que cospe fogo. Em Salmos 74:13, o salmista lembra como Deus quebrou as cabeças do dragão no mar. Em outros textos, o dragão já não é uma imagem natural, mas adquire um significado histórico ou profético. O dragão representa os poderes terrestres ou celestes que são inimigos de Deus e do seu povo. Por exemplo, em Isaías 27:1, o profeta anuncia que Deus castigará o Leviatã, a serpente veloz, o dragão que está no mar, como uma forma de expressar a derrota definitiva do mal e a libertação de Israel. Em Daniel 7:7, o profeta vê em uma visão um quarto animal terrível e espantoso, que tinha dentes de ferro e unhas de bronze, e que devorava e fazia em pedaços os outros animais. Esse animal simboliza o Império Romano, que perseguiria o povo de Deus. Mas é no livro de Apocalipse que o dragão tem o seu papel mais importante e revelador. Em Apocalipse, o dragão é usado para representar o diabo, o adversário de Deus e dos seus santos. Ele é descrito como um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, Apocalipse 12:3. Ele usa a sua força e a sua astúcia para tentar impedir o nascimento do filho da mulher, que é Cristo, e para perseguir a mulher e os seus filhos, que são a igreja. Ele também dá o seu poder à besta que sobe do mar e à besta que sobe da terra, que são os agentes do mal na terra, para enganar e dominar as nações. Ele ainda faz guerra contra Miguel e os seus anjos no céu, mas é vencido e lançado na terra. Apocalipse 12:7-9. O dragão, portanto, é o inimigo principal de Deus e do seu povo em Apocalipse. Ele é o líder de uma rebelião cósmica contra o plano e o propósito de Deus. Ele é o pai da mentira e do pecado, que engana todo o mundo. Ele é o acusador e o perseguidor dos fiéis, que quer destruir a obra de Deus. Ele é o rival e o usurpador de Deus, que quer ser adorado pelo mundo. Mas ele também é o derrotado e o condenado por Deus, que não pode resistir ao seu poder e à sua ira. Ele é amarrado por 1000 anos, solto por um pouco de tempo e depois lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Apocalipse 21:3-7-10. Portanto, podemos concluir que o dragão na Bíblia tem um significado variado e complexo. Ele pode ser uma imagem de animais reais ou imaginários, que impressionam pela sua força e beleza, mas também pela sua ferocidade e perigo.
Ele pode ser um símbolo de poderes políticos ou espirituais, que se opõem a Deus e ao seu povo, mas que são julgados e destruídos por ele. Mas ele é principalmente uma figura do diabo, o inimigo de Deus e dos seus santos, que luta contra o reino de Deus, mas que é vencido e condenado por ele. O dragão nos ensina que Deus é o soberano, que o Senhor de tudo o que existe, e que nada nem ninguém pode frustrar o seu plano e a sua vontade. As bestas de Daniel são mencionadas no capítulo 7 do livro de Daniel, onde o profeta relata uma visão que teve durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia. Nessa visão, Daniel viu 4 ventos que agitavam o grande mar, que simboliza os povos e as nações. Do mar surgiram 4 animais diferentes, cada um com características e significados próprios. Vejamos cada um deles. A primeira besta era como um leão com asas de águia. Esse animal representa o Império da Babilônia, que foi o primeiro a dominar o mundo conhecido na época de Daniel. A Babilônia era famosa por sua riqueza, sua cultura e sua religião, que atraía muitos povos. O leão simboliza a força e a majestade desse império, e as asas de águia a rapidez e a extensão de suas conquistas. Mas a profecia diz que as asas foram arrancadas e que o leão ficou em pé como um homem e lhe foi dada mente humana. Isso significa que o império perdeu seu poder e sua glória e se tornou fraco e decadente até ser derrotado pelos medos e pelos persas. A segunda besta era como um urso, que se levantou sobre um dos lados e tinha 3 costelas na boca. Esse animal representa o império dos medos e dos persas, que foi o segundo a dominar o mundo antigo. Esse império era formado pela união de 2 povos, os medos e os persas, que se destacaram pela sua crueldade e pela sua voracidade. O urso simboliza a força e a ferocidade desse império. E o fato de se levantar sobre um dos lados indica que os persas eram mais poderosos que os medos. As 3 costelas na boca representam os 3 principais reinos que foram conquistados por esse império: a Babilônia, a Lídia e o Egito. A terceira besta era como um leopardo, que tinha 4 asas nas costas e 4 cabeças. Esse animal representa o Império da Grécia, que foi o terceiro a dominar o mundo antigo. Esse império foi fundado por Alexandre, o Grande, que foi um dos maiores generais da história. Ele conquistou rapidamente todo o território dos medos e dos persas e se expandiu até a Índia. O leopardo simboliza a agilidade e a astúcia desse império, e as 4 asas, a velocidade e a amplitude de suas vitórias. As 4 cabeças representam os 4 generais que dividiram o império após a morte de Alexandre: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. A 4ª besta era terrível, espantosa e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais devorava e fazia em pedaços as outras bestas e pisava o que sobrava. Tinha 10 chifres, e entre eles surgiu um outro chifre pequeno que arrancou 3 dos primeiros. Esse animal representa o Império de Roma, que foi o 4º e o último a dominar o mundo antigo. Esse império foi o mais poderoso e o mais duradouro de todos, e se caracterizou pela sua violência e pela sua opressão. Ele não podia ser comparado a nenhum outro animal, pois era diferente e superior aos demais. Os dentes de ferro simbolizam a força e a resistência desse império, que esmagava e destruía todos os seus inimigos. Os 10 chifres representam os 10 reinos que surgiram da divisão do império após as invasões bárbaras. O chifre pequeno representa um poder religioso e político que se levantou entre os reinos e que arrancou 3 deles: os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Esse poder é identificado como o papado, que se opôs a Deus e aos seus santos, e que falou com arrogância e blasfêmia.
Essas são as 4 bestas de Daniel, que nos mostram a sucessão dos impérios que governaram o mundo desde os tempos antigos até os nossos dias. Mas a profecia não termina aí. Ela nos revela que, no final, o reino de Deus será estabelecido e que ele será dado ao povo santo do Altíssimo, que são os fiéis que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse reino será eterno e não terá fim, e nele não haverá mais violência, nem opressão, nem pecado. Será um reino de justiça, de paz e de amor. Os 200 milhões de cavaleiros são mencionados no capítulo 9 do livro de Apocalipse, onde o apóstolo João relata uma visão que teve durante o seu exílio na ilha de Patmos. Nessa visão, João viu um anjo que tocou a 6ª trombeta e ouviu uma voz que vinha do altar de ouro que estava diante de Deus. Essa voz ordenou ao anjo que soltasse os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos tinham sido preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E João ouviu o número deles. Vejamos como eles eram. E assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam-na. Apocalipse 9, 17 e 19. Essa descrição nos mostra que os 200 milhões de cavaleiros não eram um exército comum, mas um exército sobrenatural, que tinha poder para causar uma grande destruição e morte. Eles tinham couraças de cores vivas que lembravam o fogo, o sangue e o enxofre. Eles tinham cavalos com cabeças de leões, que cospem fogo, fumaça e enxofre, que são elementos associados ao inferno e ao juízo de Deus. Eles tinham caudas de serpentes, que tinham cabeças, e com elas feriam as pessoas. Eles eram um flagelo de Deus sobre os homens ímpios, que não se arrependeram dos seus pecados. Mas quem eram esses 200 milhões de cavaleiros? De onde eles vieram? Qual era o seu propósito? Há várias interpretações e especulações sobre a identidade e a origem desses cavaleiros. Algumas delas são: os 200 milhões de cavaleiros eram anjos de Deus, que foram enviados para executar a sua ira sobre os homens rebeldes. Essa interpretação se baseia na ideia de que os 4 anjos que foram soltos do Eufrates eram anjos bons, que estavam retendo as forças do mal até o momento determinado por Deus. Eles lideravam um exército celestial que tinha poder para matar a 1/3 parte dos homens, como um ato de justiça divina. Os 200 milhões de cavaleiros eram demônios, que foram libertados do abismo para atormentar e matar os homens ímpios. Essa interpretação se baseia na ideia de que os 4 anjos que foram soltos do Eufrates eram anjos maus, que estavam presos por causa da sua rebelião contra Deus. Eles comandavam um exército infernal que tinha poder para matar a 1/3 parte dos homens, como um ato de maldade satânica. Os 200 milhões de cavaleiros eram humanos, que faziam parte de um exército terrestre que invadiu e devastou o mundo. Essa interpretação se baseia na ideia de que os 4 anjos que foram soltos do Eufrates eram agentes humanos que estavam envolvidos em uma guerra mundial. Eles representavam um exército político que tinha poder para matar a 1/3 parte dos homens como um ato de violência humana. Qual dessas interpretações é a mais correta?
A Bíblia não nos dá uma resposta definitiva, mas nos dá algumas pistas que podem nos ajudar a entender melhor quem eram os 200 milhões de cavaleiros. Vejamos algumas delas. A Bíblia não diz que os 200 milhões de cavaleiros eram anjos de Deus, mas sim que eles eram dirigidos por 4 anjos. Esses anjos podem ser tanto bons quanto maus, dependendo da sua relação com Deus e com o seu propósito. A Bíblia também não diz que os 200 milhões de cavaleiros eram demônios, mas sim que eles tinham aparência de animais monstruosos. Essa aparência pode ser tanto literal quanto simbólica, dependendo da sua origem e da sua natureza. A Bíblia também não diz que os 200 milhões de cavaleiros eram humanos, mas sim que eles tinham número de homens. Esse número pode ser tanto exato quanto aproximado, dependendo da sua fonte e da sua precisão. A Bíblia diz que os 200 milhões de cavaleiros saíram do Eufrates, que é um rio que atravessa o Oriente Médio. Esse rio pode ser tanto um lugar geográfico quanto um símbolo espiritual, dependendo do seu contexto e do seu significado. O Eufrates pode representar tanto a origem física quanto a origem espiritual dos 200 milhões de cavaleiros, ou ambos. O Eufrates pode estar relacionado tanto com a história antiga quanto com a história futura dos povos e das nações, ou ambos. A Bíblia diz que os 200 milhões de cavaleiros mataram a terça parte dos homens, que é uma fração que indica uma grande quantidade de vítimas. Essa fração pode ser tanto literal quanto figurada, dependendo do seu alcance e do seu efeito. Os 200 milhões de cavaleiros podem ter matado tanto uma terça parte da população mundial quanto uma terça parte da população local, ou ambos. Os 200 milhões de cavaleiros podem ter matado tanto fisicamente quanto espiritualmente, ou ambos. Portanto, podemos concluir que os 200 milhões de cavaleiros no Apocalipse têm um significado múltiplo e complexo. Eles podem ser uma combinação de elementos celestiais, terrestres e infernais que atuam sob a permissão ou a ordem de Deus para cumprir o seu plano e o seu juízo. Eles podem ter uma origem histórica, profética ou escatológica, que se relaciona com os acontecimentos do passado, do presente ou do futuro. Eles podem ter um efeito físico, espiritual ou moral, que afeta a vida, a fé ou o caráter dos homens. Eles são um sinal de que Deus é o soberano e o juiz de tudo o que existe, e que nada nem ninguém pode escapar do seu poder e da sua vontade. O livro do Apocalipse é uma revelação que Deus deu ao apóstolo João sobre os acontecimentos futuros que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nesse livro, há várias visões simbólicas que representam as forças do bem e do mal, as bênçãos e os juízos de Deus e o destino final da humanidade. Uma dessas visões é a do 5º anjo que toca a sua trombeta abrindo o poço do abismo. O abismo é um lugar de trevas e tormento, onde estão presos alguns demônios e anjos caídos. Do poço do abismo sai uma fumaça que escurece o sol e o ar. E dessa fumaça saem gafanhotos que se espalham pela terra. Mas esses não são gafanhotos comuns. Eles têm um poder especial, o de atormentar os homens que não têm o selo de Deus na testa por 5 meses. Veja como eles são descritos em Apocalipse 9, 7, 10. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate.
e tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Que criaturas estranhas e assustadoras, não é mesmo? Mas o que elas significam? Qual é o seu papel no plano de Deus? Há várias interpretações possíveis, mas vamos ver algumas das mais comuns. Alguns estudiosos entendem que os gafanhotos são demônios que são libertados do abismo para atormentar os ímpios que rejeitam a Deus. Eles representam o juízo de Deus sobre a maldade humana, e o seu poder é limitado pelo tempo e pela intensidade. Eles não podem matar, nem atormentar os que têm o selo de Deus, que são os fiéis a Cristo. Essa interpretação se baseia no fato de que o abismo é o lugar de origem dos demônios e que o rei dos gafanhotos é chamado de Abaddon, que significa destruição em hebraico, ou Apolion, que significa destruidor em grego. Esses nomes são associados ao próprio Satanás, o líder dos anjos caídos. Outros estudiosos entendem que os gafanhotos são símbolos de forças políticas ou militares que se levantam contra o povo de Deus. Eles representam a perseguição e a opressão que os cristãos sofrem por causa da sua fé. E o seu poder é permitido por Deus para provar e purificar a sua igreja. Eles não podem matar nem atormentar os que têm o selo de Deus, que são os que perseveram em Cristo. Essa interpretação se baseia no fato de que os gafanhotos têm uma aparência de guerreiros e que o seu ruído é como o de carros de guerra. Além disso, há alguns paralelos históricos que podem ser feitos, como a invasão dos bárbaros no Império Romano ou a expansão do Islã no Oriente Médio. Ainda outros estudiosos entendem que os gafanhotos são símbolos de falsas doutrinas ou heresias que se infiltram na Igreja de Deus. Eles representam o engano e a apostasia que afastam os cristãos da verdade de Deus. E o seu poder é controlado por Deus para separar o joio do trigo. Eles não podem matar, nem atormentar os que têm o selo de Deus, que são os que permanecem fiéis à palavra de Deus. Essa interpretação se baseia no fato de que os gafanhotos têm uma aparência de homens e que o seu rei é chamado de Abaddon ou Apolion, que são nomes que se referem ao anticristo, o falso profeta que engana o mundo. Como você pode ver, há muitas formas de entender os gafanhotos de Abaddon, e cada uma delas tem os seus argumentos e as suas dificuldades. O importante é lembrar que o livro do Apocalipse não foi escrito para nos confundir, mas para nos encorajar a confiar em Deus, que tem o controle de todas as coisas e que vai cumprir as suas promessas. Os gafanhotos de Abaddon, assim como os outros símbolos do livro, nos mostram que Deus é soberano sobre a história e que Ele vai julgar o mal e recompensar o bem. Por isso, devemos nos manter firmes na fé e não nos deixar abalar pelas tribulações deste mundo. Mas afinal, o que a Bíblia diz sobre os unicórnios? Será que eles existiram de verdade ou são apenas fruto da imaginação humana? E qual é o significado espiritual desses animais? A palavra unicórnio aparece em algumas versões da Bíblia, como a Almeida Revista e Corrigida. Mas isso não significa que a Bíblia esteja se referindo ao ser mitológico que conhecemos hoje, com a forma de um cavalo branco e um chifre na testa. Na verdade, a palavra unicórnio é uma tradução imprecisa do termo hebraico re'im, que significa literalmente um chifre ou animal de um chifre. Esse termo aparece 9 vezes no Antigo Testamento e descreve um animal forte, selvagem e indomável que não pode ser domesticado pelo homem. Veja alguns exemplos. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio. Números 23, 22. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Ele comerá as nações que são seus inimigos e lhes quebrará os ossos e as atravessará com as suas setas. Números 24, 8. O seu primogênito é a glória dele.
e os seus chifres são chifres de unicórnio. Com eles, ele empurrará os povos juntamente até os confins da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Deuteronômio 33:17. Porventura, quererá o unicórnio servir-te ou ficar junto à tua manjedoura? Poderás atar o unicórnio com o seu arreio à relha, ou lavrará ele os vales após ti? Jó 30:9-10. Salva-me da boca do leão, sim, ouviste-me das pontas dos unicórnios. Salmos 22:21. E faz que eles saltem como bezerros, como novilhos e como unicórnios. Salmos 29:6. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Salmos 92:10. E os unicórnios descerão com eles, e os novilhos com os touros, e a sua terra se embebedará de sangue até se fartar, e o seu pó se engrossará com a gordura. Isaías 34:7. Como você pode ver, o unicórnio da Bíblia não tem nada a ver com o unicórnio da mitologia. Mas então, que animal era esse? Os estudiosos não têm certeza, mas há algumas hipóteses possíveis. Alguns acreditam que o unicórnio da Bíblia era o rinoceronte, um animal grande, forte e com um chifre na cabeça que vive na África e na Ásia. Essa hipótese se baseia na semelhança física e na tradução da palavra re'em como um chifre em algumas línguas antigas, como o grego e o latim. Outros acreditam que o unicórnio da Bíblia era o auroch, um tipo de boi selvagem e extinto, que tinha 2 chifres grandes e curvos e que vivia na Europa, na Ásia e no norte da África. Essa hipótese se baseia na descrição do animal como um boi ou um novilho em algumas passagens bíblicas e na possibilidade de que os antigos confundissem os 2 chifres com um só, por causa da perspectiva ou da distância. Ainda outros acreditam que o unicórnio da Bíblia era o oryx, um tipo de antílope com 2 chifres longos e retos que vive no deserto da Arábia e da África. Essa hipótese se baseia na adaptação do animal ao clima árido e na semelhança dos seus chifres com um único chifre quando vistos de lado. Seja qual for o animal que o unicórnio da Bíblia representava, o que importa é o seu significado simbólico. O unicórnio da Bíblia era um símbolo de força, poder e soberania, que podia ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Por um lado, o unicórnio da Bíblia era usado para ilustrar a grandeza e a majestade de Deus, que é o Criador e o Senhor de todas as coisas e que pode fazer o que quiser com a sua criação. Por outro lado, o unicórnio da Bíblia era usado para ilustrar a rebeldia e a arrogância do homem, que se recusa a se submeter a Deus e que confia na sua própria força e sabedoria. Alguns estudiosos também veem no unicórnio da Bíblia uma referência a Jesus Cristo, que é chamado de o leão da tribo de Judá, em Apocalipse 5:5. Assim como o leão é o rei dos animais, o unicórnio da Bíblia seria o rei dos animais com chifres, que simbolizam autoridade e liderança. Jesus Cristo é o único que tem o poder e a dignidade de abrir o livro selado com 7 selos, que contém os mistérios e os planos de Deus para o fim dos tempos. Jesus Cristo é o único que pode salvar o seu povo da ira de Deus, que virá sobre o mundo como um juízo justo e terrível. Jesus Cristo é o único que pode reinar sobre todas as nações, com justiça e paz, e que pode estabelecer o seu reino eterno, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Portanto, o unicórnio da Bíblia nos ensina que Deus é o único que merece a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa obediência. Ele nos ensina que devemos reconhecer a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus, e que devemos confiar na sua graça e no seu amor. Ele nos ensina que devemos esperar com fé e esperança na vinda de Jesus Cristo,
que é o nosso Salvador e o nosso Rei. A segunda besta é descrita em Apocalipse 13, 11 e 18. Ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Ela também fazia grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra diante dos homens, e enganava os que habitavam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer em presença da besta, dizendo aos que habitavam sobre a terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Como você pode ver, a segunda besta é um falso profeta que usa o seu poder religioso para promover a idolatria à primeira besta, que representa o poder político. A segunda besta se parece com um cordeiro, mas fala como um dragão, ou seja, ela imita a aparência de Cristo, mas age de acordo com a vontade de Satanás. Ela faz milagres falsos que impressionam as pessoas, mas que têm o propósito de enganar e desviar da verdade. Ela cria uma imagem da primeira besta, que é uma forma de adoração proibida por Deus e que tem vida própria, como se fosse um Deus. Ela também impõe uma marca na mão ou na testa das pessoas, que é uma forma de controle e de submissão à besta. Essa marca é o nome ou o número da besta, que é 666. Quem é a segunda besta? Assim como a primeira, há muitas interpretações possíveis, mas vamos ver algumas das mais comuns. Alguns entendem que a segunda besta é um líder religioso mundial, que surgirá nos últimos dias e que apoiará o anticristo, que é a primeira besta. Esse líder religioso será o chefe de uma falsa igreja, que se unirá ao poder político e econômico do anticristo e que enganará muitos com os seus sinais e prodígios. Ele fará com que as pessoas adorem o anticristo como se fosse Deus, e que recebam a sua marca, que será um código eletrônico ou um microchip que identificará os seus seguidores. Outros entendem que a segunda besta é um sistema religioso falso, que existe desde o início da era cristã e que se opõe à verdadeira Igreja de Cristo. Esse sistema religioso é identificado com a Igreja Católica Romana, que teria se corrompido com o paganismo e que teria perseguido os verdadeiros cristãos ao longo da história. A segunda besta seria o papado, que teria usurpado a autoridade de Cristo e que teria se aliado aos poderes políticos e econômicos do mundo. A marca da besta seria o domingo, que seria uma substituição do sábado, o verdadeiro dia de adoração a Deus. Ainda outros entendem que a segunda besta é um símbolo de qualquer forma de religião falsa que se manifesta em diferentes épocas e lugares e que serve aos interesses do mal. A segunda besta seria o espírito do anticristo, que nega a divindade e a humanidade de Cristo e que promove a idolatria e a apostasia. A marca da besta seria uma representação da desobediência e da rebeldia contra Deus, que se expressa na mente e nas ações das pessoas. Como você pode ver, há muitas formas de entender a segunda besta, e cada uma delas tem os seus argumentos e as suas dificuldades.
O importante é lembrar que o livro do Apocalipse não foi escrito para nos confundir, mas para nos encorajar a confiar em Deus, que tem o controle de todas as coisas e que vai cumprir as suas promessas. A segunda besta, assim como os outros símbolos do livro, nos mostram que Satanás usa o seu poder de engano para tentar destruir a Igreja de Cristo e para afastar as pessoas de Deus. Por isso, devemos estar atentos aos sinais dos tempos e não nos deixar levar pelas aparências, pelos milagres ou pelas pressões do mundo. Devemos examinar tudo à luz da palavra de Deus e nos apegar à verdade que nos liberta. A primeira besta é descrita em Apocalipse 13:1-10. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Como você pode ver, a primeira besta é um poder político e militar, que recebe poder e autoridade do dragão, que é Satanás. A primeira besta se opõe a Deus e aos seus fiéis, e exige a adoração e a submissão de todos os povos. A primeira besta também imita a Cristo, que foi morto e ressuscitou, mas de forma falsa e enganosa. A primeira besta é normalmente associada ao anticristo, que é o inimigo de Cristo e da sua igreja. Quem é a primeira besta? De onde ela vem? Qual é o seu objetivo? Há muitas interpretações possíveis, mas vamos ver algumas das mais comuns. Alguns entendem que a primeira besta é um governante mundial, que surgirá nos últimos dias e que se oporá a Cristo e à sua igreja. Esse governante será o líder de uma coalizão de 10 nações, representadas pelos 10 chifres da besta. Ele terá um carisma e uma influência extraordinários e fará com que muitos o sigam e o adorem. Ele também fará uma aliança com Israel, mas depois a quebrará e se colocará no lugar de Deus, no templo de Jerusalém. Ele perseguirá e matará os que não se submeterem a ele, e fará uma guerra contra Cristo e os seus santos na batalha do Armagedom. Outros entendem que a primeira besta é um império mundial, que existe desde o início da era cristã e que se opõe a Cristo e à sua igreja. Esse império é identificado com o Império Romano, que perseguiu os primeiros cristãos e que se dividiu em 2 partes, a ocidental e a oriental. A ferida mortal da besta seria a queda do Império Romano Ocidental e a sua cura seria a restauração do Império Romano Oriental ou Bizantino. A besta também representaria os sucessores do Império Romano, que continuaram a exercer o seu domínio sobre o mundo e a se opor à verdadeira fé. Ainda outros entendem que a primeira besta é um símbolo de qualquer forma de poder político e militar, que se manifesta em diferentes épocas e lugares e que serve aos interesses do mal. A besta seria o espírito do mundo, que se rebela contra Deus e que tenta seduzir e dominar as pessoas. A besta também representaria os falsos cristos, que se apresentam como salvadores, mas que negam a verdadeira salvação em Cristo.
Como você pode ver, há muitas formas de entender a primeira besta, e cada uma delas tem os seus argumentos e as suas dificuldades. O importante é lembrar que o livro do Apocalipse não foi escrito para nos confundir, mas para nos encorajar a confiar em Deus, que tem o controle de todas as coisas e que vai cumprir as suas promessas. A primeira besta, assim como os outros símbolos do livro, nos mostram que o mundo está sob o domínio do mal e que há uma guerra espiritual entre o reino de Deus e o reino das trevas. Por isso, devemos estar vigilantes e fiéis, e não nos deixar enganar nem intimidar pela besta. Devemos adorar somente a Deus, que é o nosso Criador e o nosso Redentor. Behemoth é uma palavra hebraica que significa literalmente animais ou bestas, e que é usada no plural para enfatizar o seu tamanho e a sua força. Behemoth aparece 9 vezes no Antigo Testamento, mas em 8 delas se refere a qualquer tipo de animal quadrúpede. Deuteronômio 32, 24, Jó 12, 7, Salmos 49, 12, 20, 50, 10, 73, 22, Jeremias 12, 4, Abacuque 2, 17. A única vez que Behemoth é usado de forma especial é em Jó 40, 15, 24, onde Deus descreve esse animal a Jó, como parte da sua resposta aos seus questionamentos. Veja como é a descrição de Behemoth em Jó 40, 15, 24. Contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo, que comes erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele enrijece a sua cauda como o cedro, os nervos das suas coxas são entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e do pântano. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Podê-lo-iam porventura caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Como você pode ver, Behemoth é um animal herbívoro, que tem uma grande força nos seus lombos e no seu ventre, que tem uma cauda grossa e rígida como um cedro, que tem ossos fortes como bronze e ferro, que se alimenta nos montes, que se deita nas sombras das árvores e dos juncos, que não se assusta com a correnteza dos rios e que não pode ser capturado facilmente pelo homem. Mas que animal é esse? Os estudiosos não têm certeza, mas há algumas hipóteses possíveis. Alguns acreditam que Behemoth seja o hipopótamo, um animal grande, forte e com uma cauda grossa, que vive na África e na Ásia. Essa hipótese se baseia na semelhança física e no hábito de viver perto da água. No entanto, alguns detalhes da descrição de Behemoth não se encaixam bem com o hipopótamo, como a cauda rígida como um cedro e o fato de comer erva nos montes. Outros acreditam que Behemoth seja o elefante, um animal enorme, poderoso e com uma cauda fina que vive na África e na Ásia. Essa hipótese se baseia na força e no tamanho do animal, e na possibilidade de que a cauda seja uma metáfora para a tromba. No entanto, alguns detalhes da descrição de Behemoth também não se encaixam bem com o elefante, como o fato de enrijecer a cauda e de confiar que o Jordão se levante até a sua boca. Ainda outros acreditam que Behemoth seja um dinossauro, um animal pré-histórico que tinha vários tamanhos, formas e hábitos. Essa hipótese se baseia na crença de que os dinossauros coexistiram com os humanos e de que a descrição de Behemoth se assemelha a algum tipo de saurópode, como o brachiosauro ou o diplodocus. No entanto, essa hipótese é rejeitada pela maioria dos cientistas, que afirmam que os dinossauros se extinguiram muito antes da aparição do homem.
e que não há evidências arqueológicas ou históricas que comprovem a sua convivência. Seja qual for o animal que Behemoth represente, o que importa é o seu significado simbólico. Behemoth é um símbolo da grandeza e da majestade de Deus, que é o Criador e o Senhor de todas as coisas, e que pode fazer o que quiser com a sua criação. Behemoth também é um símbolo da pequenez e da fragilidade do homem, que é uma criatura dependente e limitada, e que não pode questionar ou desafiar a Deus. Behemoth é uma forma de Deus mostrar a Jó que ele é soberano sobre a história, e que ele tem um propósito para tudo o que acontece, mesmo que o homem não entenda. E aí, gostou do vídeo? Se você ficou curioso sobre os 10 misteriosos seres da Bíblia, não deixe de conferir os outros vídeos que eu fiz sobre outros temas da Bíblia. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.